Não chegou a ser. Claro que quando a peça me chegou, quer dizer, quando a companhia resolveu e tudo mais, isso já tinha acontecido. Já me trouxeram o texto para ser feito. Soube assim por alto que ia fazer, que, não, que aconteceu, porque Cacilda já não estava mais, quando o Leonardo e eu ficamos também fazendo esses personagens no TBC, Cacilda, Cleide, todo mundo já tinha saído de lá. Nós éramos a outra geração que entrava. Era bastante. Eu me lembro que um dia eu vinha conversando com ele na saída de um ensaio, e nós estávamos, me lembro bem, na Cinelândia, para pegar uma condução, não me lembro bem. Eu me lembro de avançando com ele, era pela Cinelândia, e ele falando, ele me disse exatamente isso. Eu não sei qual toda essa polêmica, pouco me importa. Eu estou aí como uma constelação está no céu. Se quem quiser ver, que olhe. Quem não quiser, que não olhe. Foi exatamente isso que ele disse. É como uma constelação, porque havia justamente essa polêmica em relação a que foi um escândalo, não é? Foi porque da mesma maneira que houve o escândalo do beijo na peça do Miller, no TBC, nessa peça do Nelson, era a Sônia Oiticica que fazia a filha, que chegava junto à personagem da mãe que eu fazia, e dizia prostituta, grande escândalo. Principalmente da situação, inclusive, da filha. Então era um escândalo. O Nelson tinha noção desse escândalo todo, e ele me disse exatamente isso. Eu estou aí com uma constelação no céu. Quem quiser ver, que olhe, quem quiser, não olhe. Bom, teve consequências em todos os sentidos. Para mim, teve consequência quando eu tinha dito, lá na França, que quando eu chegasse eu ia ter uma Clitemnestra para fazer, não deu outra. E é muito engraçado porque eu estava praticamente recém-chegada do meu período de formação que eu fiz lá fora. E aí eu me lembro que eu ainda estava nos anos 20 da minha vida, né? Então tem uma diferença bastante sensível. Mas eu conversava lá, eu me lembro que nós tínhamos, essa é uma coincidência, por isso é que eu falo sobre esse assunto. Eu estava dizendo não, porque eu estava fazendo uma aula, eu tive um dos professores mais críticos que eu tive na minha formação, que era Yves Brinville, que era um diretor de teatro, ator também, mas o ator nele não funcionava muito, ele não se dedicou muito. E professor, e foi um dos. E eu estava às voltas com na hora com o texto de uma Clitemnestra do teatro francês dentro da, dos originais franceses de drama, tragédia e tal. E eu era uma Clitemnestra. E o professor disse, Maria, eu estava com. Nem me lembro mais qual era a dúvida, me lembro da resposta. Ele disse, Natália, para de ficar. Esse é um personagem que você vai fazer daqui a 20 anos, ou mais. Eu disse, engano seu, que eu já estava para voltar para o Brasil. Se eu for para o Brasil, se eu voltar para o Brasil, eu faço isso amanhã.
e não deu outra. Quando eu cheguei, eu fui convidada pela Bibi para a Companhia Dramática Nacional, e a primeira peça que me veio, portanto, as músicas, que ela me convidou para isso, foi para fazer Senhora dos Afogados, onde eu fazia uma Clitemnestra. Por causa da minha tessitura, eu tinha uma tessitura muito forte, talvez até mais pesada do que eu tenho hoje. Mas o fato é que eu tive esse diálogo aconteceu na minha vida. Ela me disse, você vai fazer isso daqui a uns 20 anos, e eu disse, não, se eu for para o Brasil, porque eu sempre fui, quando eu fui para a Europa para estudar, porque justamente eu quis fugir daqui do Brasil, muito porque, claro, a possibilidade que eu tinha de fazer uma formação num centro de teatro tão avançado era tudo que eu queria. Mas principalmente por causa de problema de tessitura. Eu tinha uma... basta dizer que quando eu estava no teatro universitário, eu fiz a mãe no Strindberg, na peça O Pai. Quer dizer, eu tinha uma tessitura que era estimulada pela direção que eu tinha, que não sei o quê, por causa de uma voz, de uma presença, de fazer os personagens mais pesados. E então eu sabia, e não deu outra, porque por acaso eu comecei fazendo uma Clitemnestra profissionalmente, que foi essa peça do Nelson, em 54. Não, ele vinha muito, inclusive ele tinha a filha dele envolvida também, então ele tinha uma presença muito grande, mas ele não interferia de uma forma geral. Se ele interferisse, eu estou dizendo ele não interferia, eu vou lhe dizer comigo, entendeu? Ele podia conversar sobre, como ele falou, das polêmicas, das coisas assim, mas de outra maneira, disse que isso não interferisse, isso foi um comentário. Talvez, enfim, isso provavelmente acontecia certamente, ou não, que eu nunca vi dele com Bibi, não é? Mas não, ele assistia, eu acho que como vendo a criatura dele sendo formada, e ele talvez tivesse essa a presença dele era um plus, não era, não era, para muitos talvez até tolhice, né? Pela presença do autor, mas nós éramos todos mais jovens, né? Então era outra visão, então, e eu não realmente eu não me fixava nisso. Para mim, o diretor, o autor eram os donos da obra. Mas eu não sentia como interferência, sentia como apoio. E eu posso lhe dizer, eu estarei mentindo para tornar a coisa interessante se eu fosse falar sobre alguma que, se ela existiu, que talvez existisse, ela não se fixou dessa maneira para mim. Ela faz parte desse conjunto ao qual, naquela época, inclusive, talvez, a presença do Nelson não era para mim uma coisa que desestimulasse ou que levasse a uma timidez. Em primeiro lugar, pois nós éramos todos jovens ali, né? Inclusive ele. E fazíamos parte dessa mesma tormenta. Eu não sei exatamente quais
A Bibi teve uma formação múltipla, porque o Procópio fez muito bem quando estimulou a Bibi de todas as formas, e quando ela foi estudar depois, quando ela foi se desenvolver, e ela passou pelo teatro inglês, quer dizer, ela passou por esse tipo de formação, e nós fizemos essa parte dessa linha quase que experimental entre nós, porque isso aconteceu, como eu digo, a brasileira não no sentido que nós costumamos usar, meio crítica, meio pejorativa, não. A maneira nossa, com a nossa base, com a nossa cultura, que se alimentou, sim, de outras culturas para agregar a nossa, e fazer este exemplo da nossa tragédia, do nosso trágico, através do teatro do Nelson. Mas ele foi exatamente no sentido mais clássico, digamos, que você possa fazer da tragédia. Ele situou num espaço universal, num espaço do foi o Santa Rosa, não é? Que eu acho que isso agregou à peça a sua linguagem, porque nós não tínhamos esse hábito no Brasil, não é? De fazer esse tipo de teatro, chegar nos clássicos antigos, chegar no clássico grego. Era em patamares, era em espaços. Por que é assim? Você vai trazer o oceano, você vai trazer. A tragédia justamente universaliza o tema. A tragédia usa muito esse tipo, principalmente no teatro moderno, você tem sempre a tragédia num espaço universalizado. Porque ela admite ela admite todas as situações, ela admite inclusive a criação do próprio do componente básico do teatro, que é o público. É claro que o elenco não participava dessa formação do trabalho do diretor com o autor. Nós tínhamos um autor vivo, eles lá. A Bibi já. Quer dizer, tem o cenógrafo, que era o Santa Rosa, não era qualquer um. E que trouxe para um texto trágico uma solução trágica. Então eu acho que. Mas isso já veio proposto. E para mim, como vinha dessa formação, nunca foi questionado. A proposta para mim parecia natural. Por conversar com eles que eu fui parar lá. Porque quando eu resolvi ir estudar lá fora, principalmente para poder criar uma base para a minha vida, para o teatro, de um teatro maior do que o teatro burguês que era proposto, e também por questão de faixa etária, pelo tipo de tessitura que eu tinha. Então foi muito curioso, porque, quer dizer, eu já falei sobre isso. De cara, eu tive exatamente aquilo que eu tive. Eu ainda não tinha faixa etária, mas pelo menos tinha uma bagagem maior de um trabalho mais sério, e também pôde chegar, eu acho que mais facilmente, à proposta que vinha entre Bibi, Santa Rosa e Nelson. Tanto que eu vi um dia o Nelson conversando comigo. A peça é assim, não sei o quê, eu estou ali feito uma estrela no céu, quem quiser que olhe. Uma constelação. Porque você vê, por causa dessa polêmica toda, que eu achava ridícula.
por causa já da bagagem que eu trazia. Então, eu nunca cheguei a questionar o trabalho em relação ao... Porque eu vinha justamente com uma direção que também tinha tido esse tipo de formação, que foi a Bibi, e que trouxe... E para mim não tinha a visão que a polêmica toda estava... Que para mim isso era normal, era natural. Santa Rosa, para mim, e a proposta da Bibi, era uma coisa que para mim eram coisas que eu não diria que fossem óbvias, mas eram umas decorrências da necessidade do teatro que seria esse, e que eu vinha procurar, e para o qual eu fui me formar. Por causa disso, mesmo quando eu voltei, né, para fazer o teatro que eu queria, eu não tinha idade, mas já tinha mais base, pelo menos. Já tinha voltado minha formação para uma formação clássica, de textos clássicos, de tudo mais. Quer dizer, para mim era uma linguagem que aqui estava proposta de uma forma excepcional. Por causa disso, e muito curiosamente, por causa do filtro nosso do Nelson, que trouxe um filtro muito dele a essa visão de teatro, mas que é uma decorrência natural de quem passa por essas várias camadas das quais o teatro é feito. Chegou a ter justamente essa força e é engraçado, e pelo fato de ser, eu acho que um autor nosso nesse momento, porque não é, eu acho que também teve quase que o mesmo esse texto dele vinha ao encontro de uma cena no TBC do Arthur Miller, quando da Versa dirigiu, do beijo do Ed Carbone no personagem do Egídio, meu Deus, né? do beijo de dois homens em cena. Era um escândalo, entendeu? Quando ele no desespero, né, e ele gritava, filho da puta, também vinha, foi um escândalo. Da mesma maneira que o Nelson, por isso que o Nelson vinha já habituado dentro do teatro dele, das polêmicas que ele criava dentro de um teatro moderno, né, mas que para o Brasil estava acontecendo agora. Existe uma estreia que é clássica na França, da Batalha do Hernani, do Victor Hugo, né? Parecia isso, né? Por causa a mesma coisa do filho da puta que o Egídio dizia, quer dizer, o personagem do Egídio, que eu não me lembro, tem um nome, com o Ed Carbone do Léo, no Panorama Visto da Ponte. No Brasil isso era havia murmúrios, e na estreia chegou a ver, né, o Prostituta, que a Sônia Oiticica dizia no meu ouvido na Senhora dos Afogados, foi um escândalo. Sim. A filha dizer isso para a mãe, né? Nem chamou de puta. A prostituta, que era mais elaborado. Na televisão. Que também foi.
Mas porque o Nelson era, eu estou dizendo a você, ele tinha essa consciência. Ele dizia, mas a minha obra é assim, meu teatro é assim, quem quiser que veja, quem não quiser. Foi texto explícito dele naquela conversa que nós vínhamos tendo. Ele tinha noção dessa. Eu, ele já vinha de outra. No vestido de noiva, né? Eu acho que justamente o público brasileiro foi, digamos, instruído com esse teatro dele, do Arthur Miller, o teatro que se fez naquele momento e que levou a quebrar esses tabus todos desse tipo de conservadorismo da nossa plateia. Na estreia da peça, o Nelson entrou e foi discutir com a plateia, com nós atrás. E eu ficava assim, como eu vinha com essa formação, eu ficava estarrecida. Eu não esperava, quer dizer, que o público pudesse ainda reagir dessa maneira. Entendeu? E que houvesse essa polêmica, que para mim, claro, era uma coisa que sempre quando apareceu, mas é que lá fora apareceu mais cedo. Nós temos sempre um delay no desenvolvimento da. Né? Depois depois como é que se fala, como é que se diz? A inteligência, né? Embarca na canoa e vai, mas leva tempo. Ela importa mal. Eu nunca me senti que, ao contrário, sabíamos que íamos enfrentar, mas não pensei que fosse dessa maneira. Porque a gente vinha, Maria Fernanda teve o mesmo tipo de influência que eu tive, que ela também foi para lá, eu encontrei com ela lá. Quer dizer, lá deve ter sido a mesma coisa anos antes, porque nós sempre tivemos um delay no caminhar da cabeça no mundo. Nós levamos tempo para assumir a nossa própria caminhada dentro da cultura. E como temos gente extraordinária aqui dentro. Nelson Rodrigues entra Teatro Nacional, Bibi, quer dizer, Santa Rosa. Ele estava totalmente aberto para esse passo que se deu no teatro do Brasil, no teatro brasileiro. Com o Nelson, digamos, como exemplo desse passo fruto da nossa cultura. Um dia ele, conversando comigo, ele disse, para os Estados Unidos tem o Eugene O'Neill e tudo mais. Eu faço o teatro que eu faço, na minha ótica. Eu vivi aquele frisson no nosso, mas para mim não era. Eu achava aquilo tão normal. Eu não tinha digamos, a consciência de visão que eu tenho atualmente do que foi aquilo. Porque eu acho que eu estava tão envolvida que eu achava, bom, estava vendo, mas eu não tinha essa visão histórica que eu estou tendo hoje. O fenômeno do Nelson não aconteceu em experiência particular, ela aconteceu em experiência nacional. Dentro os grupos sempre, você tem gente muito interessante se experimentando, fazendo, mas ainda fica em tom menor. Estamos falando de coisa que mexa com. Você não pode dizer que a cabeça do brasileiro ainda está tentando assimilar esse período.